Olá, terceiro ano, tudo bem? Quanto tempo, né, que a gente não se vê assim por vídeo? Hoje nós vamos começar o livro 3, ok? Já estão com o livro 3 na mão, né? Se não tiver, tá lá na escola já, só tem que ver o dia que tem gente na escola, ok? Pega o seu livro de português que a gente vai fazê-lo. Nós vamos fazê-lo junto, tá? Bom, em português nós vamos fazer no livro as páginas 8 até a 14 e na ficha as páginas 3 e 4, 7 e 8, ok? Vai pular uma ficha aí, tá? Essa você não faz, porque é de um outro conteúdo ainda. Vamos lá? O nome dessa unidade que nós vamos fazer é Luz, Câmera e os Textos em Ação, ok? O gênero textual que nós vamos ver são os textos dramáticos, os textos feitos para fazer uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro, ela não é simplesmente, antes de acontecer, né, a estreia, tem muito ensaio, muito. Os atores precisam estar muito alinhados para saber o que vão fazer, a hora que vai levantar, a hora que vai sentar, a hora que vai entrar, que vai sair. Tem muito ensaio, né? Não é tudo feito de improviso, é tudo combinado, ensaiado. E essas coisas geralmente vêm escrito num texto, aquele texto que ele recebe para decorar. Nesse texto não vem só as falas do ator, não. Vem os movimentos, tudo que ele precisa fazer, vem mais ou menos o cenário. E tem aqui um texto na página 8, 9 e o finalzinho na 10 de um texto dramático, né? De uma peça. Eu vou ter que ler, né, para vocês entenderem. Eu não gosto de ficar lendo na aula, mas eu vou ter que ler, para vocês entenderem o texto, até porque a gente vai interpretar sobre ele. Então, pega o livro e você vai acompanhar a minha leitura, ok? Se a gente estivesse na escola, eu ia mandar cada um ler uma fala, mas não tem como. Vamos lá. O nome é Seu Calisto, o Pescador. Os personagens. Seu Calisto é um roceiro típico simples. O objetivo, um homem que gosta de aproveitar a vida. Tem o Anemias, que é o filho de Cássia e Calisto, moleque peralta e vivo, cheio de vida. Então é o filho do Anemias, é o filho do seu Calisto, é Anemias. Tem um homem que é estrangeiro, altivo, que ainda não sabe o que é a boa vida. E o cenário será: a cena passa-se à beira do rio. Não há necessidade de caracterizar o ambiente. A ação dos personagens e o texto determinarão claramente o espaço onde se passa a cena. Cena única, ou seja, é uma cena só, né? Isso que nós vamos ler. Que se passa na beira do rio. Aí vamos lá. Um homem bem vestido entra em cena, tendo nas mãos uma vara de pescar supermoderna. Senta-se no chão, lança sua linha. Ao falar, percebe-se que é um estrangeiro, de sotaque carregado. Está fascinado com a pescaria, como uma criança com um brinquedo novo. Entram Calisto e Anemias. Até aqui não teve nenhuma fala, né, gente? Só tá escrito o que ele tem que fazer. Aí o Calisto fala, tarde. O Anemias, tarde. Que é assim que os roceiros falam, né? Aí o homem, boa tarde. Calisto e Anemias sentam-se também. Começam a pescar. Um tempo, ou seja, tem que esperar um tempo. Eles curtem a pescaria naquele silêncio de pescador experimentado. O homem, impaciente, toda hora tira o seu anzol da água, mas nunca pesca nada. Ele não se irrita, está contente com a brincadeira nova. O ato de apanhar ou não apanhar peixe será sempre realizado por meio de mímica. Ou seja, não é para falar nada, é para fazer os gestos, né? Calisto e Anemias quase simultaneamente pegam cada um peixe. Tiram os peixes dos anzóis e colocam-nos num embornal. Voltam a colocar minhocas nos anzóis e a lançá-los novamente na água. Embornal é um recipiente, né? O homem olha, passa-se um tempo. Calisto e Anemias pescam mais 2 peixes novamente.
e mais uma vez tiram-nos dos anzóis e colocam-os no embornal. Depois enrolam a vara, preparando-se para irem embora. Aí o homem fala: mas vocês já vão embora? O Calisto: para nós por hoje já chega. Já pescamos 4 peixes, é o que a gente precisa. O homem: mas o senhor pesca assim tão depressa? Calisto: parece até que os peixes já conhecem a gente, que ficam só esperando a gente chegar para fisgar o nosso anzol. O homem: pois eu estou aqui há 2 horas e ainda não pesquei nada. O Calisto: é porque o senhor ainda é novo por aqui. Se vier aqui todo dia, o senhor aprende as manhas dos peixes. O homem: mas já que é assim, por que o senhor não pesca bastante peixe? Aí o Calisto: mas para que bastante? Eu só preciso de 4. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Ele embarca na ideia e nem dá tempo para o seu Calisto interferir, mesmo que este tente diversas vezes. O homem: me desculpe, senhor, mas como é o seu nome mesmo? Aí o seu Calisto fala: Calisto, mas me trate por você mesmo. Eu estou meio acabado, mas ainda sou novo. Aí o homem: me desculpe, senhor Calisto, mas não me leve a mal. Se eu lhe der um conselho, raciocine comigo. Você tem uma vara de pescar, certo? Cara de Calisto, o Calisto, concordando, mas não entendendo o que era tudo aquilo. Seu gasto por dia são 4 peixes. Agora preste bastante atenção. Calisto presta a maior atenção que pode. Se em vez de pescar 4 peixes, você pescar 6, o que acontece? Sobram 2. E o que você pode fazer com os 2 que sobraram? É lógico, você pode vender. Aí virou a página para 10. Calisto tenta interromper, mas o homem não deixa e continua falando. Esta pessoa que comprou seus 2 peixes vai comentar com outra, que também vai querer comprar peixes em sua mão, e mais outra e assim por diante. De repente, você vai ter uma grande freguesia. Daí, em vez de você pescar com vara, com o dinheiro que você ganhou vendendo seus peixes, você compra uma rede. Como você sabe pescar, precisando, eu posso até entrar de sócio na compra da rede. Com a rede, você vai poder pescar mais e mais peixes. E como vão ser muitos peixes, você põe uma barraca na rua e deixa o seu menino que está grandinho tomar conta da barraca. Anemias, o menino, olha assustado. E também sua mulher. Com o tempo, você ganhando sempre mais dinheiro, com conta no banco e me mandando sempre minha parte para o meu país, você vai poder comprar um barco, mesmo que seja prestação com financiamento. Daí, você pode ter 2 ou 3 ajudantes. A banca da cidade já vai ser pequena para tanto peixe. Você compra um frigorífico, congela os peixes, sempre ficando cada vez mais rico. Você compra mais barcos, vai montando sua frota. Você vai poder abastecer todas as grandes cidades do país. E quem sabe até exportar. Na sua casa, você vai ter no mínimo 4 empregadas e uma só para cuidar do cachorrinho. O Calisto falou: mas para que eu vou querer tudo isso, seu moço? O homem: ora, meu rapaz, quando você tiver todo esse dinheiro, vai poder fazer como eu. Agora que estou aqui de férias com a minha família, que fico no hotel lá da cidade, enquanto eu estou aqui, descansando, feliz da vida, despreocupado e pescando. O Calisto olha para ele e fala: me desculpe, seu moço, mas sem querer lhe faltar com o devido respeito, me diga uma coisa. Não é isto que eu já estou fazendo agora? O homem: ele olha confuso para Calisto, sem saber o que dizer, depois respira fundo e diz: não é que você tem razão? Quer dizer, confuso, sem saber o que dizer, ele vai embora, mal se despedindo de Calisto e Anemias. O Anemias vira e fala: o que esse homem queria, pai? E o Calisto: sei lá, meu filho. Acho que a trabalheira dele deixou ele meio de miolo mole. Mas vamos embora que sua mãe está esperando os peixes para o jantar. Os 3 saem pelo lado que entraram em direção à casa deles, onde irão mais uma vez saborear
de um jeito gostoso aquela tarde na roça. E assim termina o nosso texto, né? Vocês entenderam? O homem estrangeiro, ele falou para ele crescer, vender, ter dinheiro, para no final de tudo ir passar as férias ali, onde o seu Calixto já vive todo dia, com a família, pescar. Para o seu Calixto isso não vale a pena. Para ele a vida dele tá bom, porque ele já tem uma vida tranquila. Ele pesca para o jantar, ele pesca para comer, ele tá sempre com a família dele. São maneiras diferentes de ver a vida, né? Cada um vê da maneira como deseja. Lembra do respeito? Então, temos que respeitar. Vamos para a página 11 agora? Mas vocês viram no texto que existem as explicações de como que os atores têm que estar, né? Não tem somente as falas. Aí, número 1. Antes de iniciar a história, o texto ele faz descrições importantes. Lá no comecinho, ele explica algumas coisas. Que descrições são essas que o texto explica? Ó, lá no começo, ele explica os personagens. Ele fala quem é o seu Calixto. Vai lá na página 8, ó. Ele fala quem é o Anemias e ele explica como que é o cenário. Né? Tem que explicar para a pessoa que vai ler o texto saber do que se trata. Então, que descrições são essas? É a descrição dos personagens e do cenário, ok? Escreve aí. Aí depois, número 2. Em que cenário a história se passa? Aí tá lá na frente, é só você ler o cenário, né? Ó, a cena passa-se à beira do rio. Só isso. Passa-se na beira do rio. Esse é o cenário, é um cenário simples, né? Número 3. Quem são os personagens da história? São 3, né? É o Calixto, que é o pescador, o Anemias, que é o filho dele, e o homem estrangeiro, que não tem nome, né? Só tá como homem estrangeiro. No 4, ó, vamos analisar como a história descreve Calixto e o homem. A história fala sobre cada um, né? Os 2 personagens principais, eles são bem diferentes. Calixto é de um jeito e o homem estrangeiro de outro. Você vai ligar o Calixto nas personalidades dele e o homem nas personalidades dele, ok? Vou deixar vocês fazerem isso sozinhos, tá? Aí depois vocês olham lá no Tule pra ver se vocês responderam certo, tá bom? Dá pausa e faz, depois volta. Na página 12, continua as perguntas sobre o texto. Número 5. Observe que o texto possui muitos diálogos e muitas indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar. Responda. A. De que forma se indica o personagem que fala? Como é que você sabe que alguém está falando lá no texto? Se você reparar, o nome dos personagens, quando está na fala, ele vem todo de letra maiúscula. Quando está letra maiúscula, significa que é uma fala daquele personagem. Então, a resposta, pelo nome do personagem com letras maiúsculas. B. De que forma se indicam os movimentos e as expressões dos personagens? Tá sempre entre parênteses. Tudo que tá entre parênteses são os movimentos que os personagens têm que fazer. As expressões, as caras e bocas, se tá assustado, né? Se tá preocupado, tá tudo sempre entre parênteses. E também tá em itálico. Itálico é quando a letra tá meio de ladinho, assim, ó. Vai só lá olhar. Tá entre parênteses e um pouco de itálico, tá bom? Número 6. Você vai pintar lá no texto, de azul, as indicações de movimentos e gestos dos personagens. Ou seja, não são as falas. É o que eles têm que fazer, movimentos e gestos. Vai pintar de azul, tá bom? Eu não vou mostrar pra vocês, vocês vão ler, tá? As falas não pintam, somente de azul os movimentos e gestos. E de amarelo, vocês vão pintar as indicações de como os personagens devem se expressar. Ou seja, é o que a gente falou, tudo que tá entre parênteses em itálico, assim meio tortinho, você vai pintar de amarelo, tá? Que são as expressões deles. E de azul, o que eles têm que fazer, movimentos e gestos, tá? Pinta e olha lá no Tule também pra ver o que tá certo, tá bom? Se você acertou. Agora, aí embaixo, na página 12, vem explicando o que é um texto de teatro, que é o gênero textual que nós estamos vendo hoje. Tá aí, ó. O texto de teatro, também chamado de texto dramático, é para ser representado,
Por isso, apresenta a descrição do cenário e dos personagens, além das falas. Também há as indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar, principalmente nos diálogos. As indicações em textos teatrais são chamadas de rúbricas. Então, o gênero que nós estamos vendo hoje é o texto de teatro, né? É um texto que tem falas, cenário, indicações dos personagens, né? Para que a pessoa que vai ler entenda, consiga imaginar aquele teatro, aquela peça, tá? Na página 13, gente, tá aí falando assim, ó, o cenário. Como você viu, o cenário é o lugar onde vai acontecer a cena, onde vai acontecer a história, né? Para que uma peça ela seja representada, o cenário ele tem que ser montado de acordo com o enredo, né? De acordo com a história, ele tem que ter a ver com a história. Eu não vou contar uma história dessa que nós lemos com uma lona de circo atrás, né? Porque não tem nada a ver. Então, o cenário ele tem que ter a ver com a história. Aí, na página 13 e 14, nessa atividade mão na massa, vocês vão pegar lá no material de apoio, as páginas 3 e 5. Vocês podem arrancar, tá? Para fazer. São essas aqui, ó. Que tem os personagens da história. Você vai arrancar e vai recortar. Depois você vai ler a história. E você vai colar as figuras no lugar certo, onde tem a descrição da figura, tá bom? As figuras são bem parecidas, né? A primeira, a penúltima e a última que são diferentes, mas as outras são bem parecidas. Então, vocês vão ler aí as partes, parte 1, parte 2, parte 3, e vão colar a figura correspondente a cada parte da história, tá? Aí depois você olha lá no Túlio também para ver se acertou, tá bom? Essa parte de baixo da página 14, vocês não vão fazer, tá? Esse de escrever. E agora é a ficha. Dá pause para você fazer essa atividade do mão na massa, tá? Faça e depois volte. E na ficha, vocês vão fazer as páginas 3 e 4. Na 3 e 4, eu vou fazer somente a 3, para dar um exemplo para vocês. Depois vocês vão fazer a 4 sozinho, ok? Fala assim, ó. Transforme as piadas a seguir em pequenos textos teatrais, ou seja, em textos que podem ser encenados. Aí a piada é assim, ó, letra A. João chega em casa e diz para sua mãe: Mãe, tenho uma notícia muito boa e outra muito ruim. Certo, me conte primeiro a boa. Finalmente consegui tirar 10 em matemática. E qual é a ruim? Que isso é mentira, eu reprovei outra vez. É uma piada. Mas tá mandando você transformar essa piada, onde só tem as falas dos personagens, num texto para ser ensinado. Aí eu botei assim, olha, sugestão de resposta. João chega em casa com uma expressão sorridente. Sua mãe está em casa sentada em uma cadeira, olhando o celular distraído. Isso tá entre parênteses porque eu tô explicando a cena. Aí João, entre letras maiúsculas, que é uma fala dele. Mãe, tem uma notícia boa e outra ruim. Aí a mãe olhando para ele com uma expressão de curiosidade. Certo, me conte primeiro a boa. Aí João, finalmente consegui tirar 10 em matemática. A mãe levanta da cadeira, cruza os braços, faz uma expressão intrigada, se aproxima do filho e fala: E qual é a ruim? João se encolhe todo como se estivesse esperando uma bronca. Que isso é mentira. Eu reprovei outra vez. Então eu transformei em algo para ser ensinado. Eu expliquei como que os personagens têm que fazer. E é isso que você vai fazer na letra B, ok? A mesma coisa. Aqui eu falei rapidinho, não dá para vocês escreverem, né? Vocês podem olhar no Túlio ou você faz a sua descrição, tá bom? Inventa aí como que seria essa cena, tá? Aí as páginas 5 e 6 vocês vão pular e vão passar para 7. Tem aí um cartaz, vocês vão analisar esse cartaz e vão responder essas perguntas aí. E na página 8, que é o número 2, vocês vão criar, tá? Que personagem você gostaria de representar? Pense em um personagem e em uma história conhecida. E você vai elaborar um cartaz de propaganda dele, ó. Elabora um cartaz referente a esse espetáculo. Lembre-se que em um cartaz
tem que ter a data, o horário, o valor e onde esse espetáculo vai se passar, tá bom? E não pode esquecer do título da peça ou do filme, né? Ou do que for, tá bom? E geralmente o título tá em letras mais chamativas para chamar atenção. E para chamar atenção tem que ter imagens também, né? Um desenho. Que geralmente, principalmente se for para criança, né? O que chama atenção na criança é a figura, a imagem, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Façam as atividades. Tchau, beijo.